Um dado que é interessante que a gente viu recentemente é que a penetração no Brasil de smart homes, por exemplo, cresceu mais de 15% no ano passado. É um crescimento aceleradíssimo, pensando que é algo que é ainda muito inacessível, né, muito novo. Então, a relação das pessoas com as suas casas também mudou, e isso também traz um viés para o mercado imobiliário, para as imobiliárias, né, para todo o setor de construção civil, que a gente tem que ficar atento e que a gente não pode ficar para trás. Como que você está vendo aí um pouco dessa mudança na experiência do cliente, né, do morador e o relacionamento que ele tem com a sua própria casa, seja morando de aluguel, seja morando num imóvel próprio? O que você está vendo aí de tendências nessa questão? É ótimo. Você está perguntando para o cara mais cético do planeta. Engenheiro, racional, que olha para dados, que estuda bastante e que questiona tudo. Eu também tenho muita calma ao analisar essas mudanças de comportamento, pensando, de novo, no médio e no longo prazo. No curto prazo, evidentemente que a evolução e o engajamento das pessoas com o consumo e a experiência através de tecnologia é inegável e é mais do mesmo que todos os fóruns falam, né, Thaís? Então eu vou deixar essa questão da experiência e do desenvolvimento e engajamento das pessoas com a tecnologia para a gente falar um pouquinho sobre, de fato, qual é o tamanho dessa transformação e qual que é a elasticidade dessa transformação. E a gente não tem histórico passado para poder medir, porque o que a gente está vivendo hoje é de uma forma realmente muito inusitada no mundo, né? Não podemos ter benchmarking nem nos países mais maduros, tanto de tecnologia quanto em indústria imobiliária. Bem, analisando os dados comportamentais, todas as pessoas estão impactadas por fatores externos incontroláveis que estimulam alguns pontos de desvio da própria conduta, né, Thais? Todas as pessoas estão aí assoladas por emoções diferentes, tentando tratar medos, aflições e afins com algumas ações que a gente ainda vai precisar entender se elas serão consistentes ao longo prazo. De fato, nós vivemos um momento onde as pessoas estão questionando absolutamente tudo, né? E o viés da moradia é muito importante. Nós estamos falando aí dentro de uma estrutura de necessidade do ser humano, vamos falar de Maslow, necessidade secundária, porque a primária é fisiológica e a segunda é a secundária, é a de moradia. E nem sempre a necessidade e o desejo está associado ao poder econômico. Lá no passado, analisando os dados das pesquisas, quando eu ainda era VP do Grupo Zap, a gente percebia a vontade e as buscas das pessoas logo em meados da pandemia. Bem, a gente continua na pandemia, né? Vou falar do primeiro ano de pandemia. As pessoas, de fato, em busca de imóveis maiores, tentando trocar até mesmo o tipo de moradia, de um apartamento para uma casa. Falou-se muito de êxodo urbano, das pessoas indo para o interior, ou morar em casas em condomínios nas regiões metropolitanas das grandes cidades. E, ao mesmo tempo que a gente cruzava essa intenção, esse desejo, não existia um racional de transações que acompanhassem essa mudança do comportamento. Então, tem o lado de você desejar e o lado de você poder. Aí vem essa questão econômica e financeira também, sabe, Thaís? É inegável que há necessidade de todos nós ajustarmos métodos e processos para acompanhar a evolução e o desejo e o engajamento do consumidor, obviamente, na jornada de compra e venda de imóvel, que é extremamente de cauda longa. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com as apostas de curto prazo, né? Olhando perenidade. E todos nós estamos numa companhia para durar a vida toda e a gente poder, inclusive, né, criar uma companhia para ter outros líderes daqui 50 anos, 100 anos. Acho que a gente tem, de novo, ter muito cautela, olhar muito para os dados, tomar decisões bem racionais para que a gente não possa ser visionário ou ter uma aposta muito fora do contexto de médio e de longo prazo. Então, basicamente, eu diria que temos que ter um processo de transformação contínuo, mas essa questão do processo de transformação contínua é muito mais cultural do que digital, né? Então, a gente primeiro arruma a casa, a forma de pensar e enxergar as coisas, e aí sim,
para o viés de tecnologia, que a gente vai delinear e arrumar a nossa casa para que a gente possa continuar entregando mesmo, né, Thaís? Sendo relevante para a sociedade e para os consumidores. Então, é um pouquinho do que o Hernani pensa, e é claro que o Hernani não pensa sozinho, é um pouco do que a gente discute também com os desenvolvedores, com os nossos PMs, aí pelos Estados Unidos, porque aqui no Brasil o nosso time é só para cuidar de corretores. Tecnologia está lá nos Estados Unidos.